Fala, fiel torcida, uma boa noite para você que tá chegando aqui agora no nosso canal e um feliz ano novo a todos vocês aí, seus corintianos, bando de louco. Já vai deixando aquele likezão aí no vídeo, que é de grande importância, que tem notícia do Timão, o mercado da bola não para, tem notícia do Timão, então já vou trazer aqui para vocês as últimas notícias. Esse canal aqui só traz notícia verdadeira, então já vai deixando aquele likezão aí no vídeo, que é de grande importância para o engajamento do vídeo na plataforma. Vamos para a notícia, logo estamos de volta trazendo mais informações. O Corinthians ainda não acertou a contratação de reforço para a próxima temporada, mas garantiu a permanência de um importante jogador do atual elenco. Isso é importante também. Quem é, Salazar? É o Quem Maicon, o volante Maicon, que pelo quarto ano seguido, ele tem contrato com o Shakhtar Donetsk, pelo quarto ano seguido ele vai ficar no Corinthians por empréstimo. Lá atrás, a decisão do Shakhtar nem era essa, né? O Shakhtar não pretendia nem estender após o primeiro ano de empréstimo, só que veio a guerra, né? A guerra na Ucrânia e tudo mais, o Shakhtar é da Ucrânia, tem esse problema. Por causa disso, o Maicon também fez alguns esforços para acontecer. O que o Maicon fez já em outrora? Ele estendeu o vínculo dele com o Shakhtar, sabe assim? Eu te empresto por mais um ano, mas aí o seu contrato comigo também tem que ser postergado aqui. Ele topou, ele também fez os esforços dele, porque se você acha que ele quer voltar para o Shakhtar, é óbvio que ele não quer voltar para o Shakhtar, é feliz no Corinthians, gosta do Corinthians, é corintiano, quer continuar jogando no Corinthians. Tem o interesse do Corinthians, passou pela avaliação do Ramon Dias, o Ramon Dias disse que sim. Quero contar com o Maicon. O Maicon também queria contar. Foi só uma negociação ali rápida e, ao que me passaram, tranquila com o Shakhtar para essa renovação de empréstimo. Então, o Maicon fica no Corinthians por empréstimo até o final de 2025. O Corinthians assume 100% dos salários dele. E agora é uma questão de saber como que o Maicon vai estar para 2025. Por quê? O Maicon sofreu uma lesão muito grave no joelho. Mas olha, isso não é à toa, isso é muito forte. Não, isso é para recuperar ele. A lesão dele, ele operou o joelho em maio de 2024. Olha só, então ele está bastante tempo sem entrar em campo. Então, qual é o Maicon que vai voltar para o Corinthians, né? Em quanto tempo ele vai demorar para se readaptar? E a questão do joelho, da segurança. Na realidade, são 7 meses mesmo, né? Quando você tem uma lesão, é só entender. E o que todo jogador fala para mim é assim, vencer o medo. Porque o pessoal fala assim, não, muito tempo. Não é. Não é. Quando você tem uma lesão, um problema no joelho, você requer um tempo de adaptação. E um tempo que está aumentando. Os médicos hoje em dia, quando você fala dessa lesão, eles já falam em 8, alguns são a favor de 9, porque assim, é uma lesão complicada, tem incidência de jogadores que precisaram fazer correção da própria cirurgia. Sim. Então assim, vamos esperar. Qual é o Maicon que vai jogar pelo Corinthians em 2025? O certo é, ele vai ficar à disposição do Ramon Dias. Mas você sabe que o mais importante, Mi, é que ele volta no momento bom. Ele volta num momento bom. É verdade. Ele não volta naquele momento do ano. Né? Você imagina ele voltar no ano passado. Com o Mano Menezes fazendo tudo aquilo lá que fez. Aí queima o jogador. O time nesse momento não está em reformação. Olha, como o Maicon 100%, ele tem vaga entre os titulares? Tem. O Maicon, para mim, é um grande jogador. Ele, Bidon, pode ali fazer um jogo ele, outro jogo Bidon, jogadores com técnica. O Maicon tinha momentos de fazia gol, chegava. É um jogador que vai ser muito usado nas mãos do Ramon. Tem uma questão aí, né? No sistema que o Ramon está jogando, eu acho que ele não vai mudar, né? O Corinthians está fazendo todo o esforço para manter a estrutura titular. Ele já achou, então, acredito que ele não vai mexer no time. Se ele não mexer no time, onde que o Maicon pode jogar? Na vaga do Ranieri, do Carrilho, do Bidon. As preferências do Maicon, onde o Maicon mais jogou na carreira. Na vaga do Bidon, um volante pela esquerda, ou de primeiro volante, como ele tantas vezes jogou pelo Corinthians e no Shakhtar. Quem que você tiraria? Eu tiraria o Ranieri, porque eu entendo que o Bidon não tem que sair do time e que o Carrilho ali do lado direito também não. Então eu tiraria o Ranieri e jogaria com o Maicon de primeiro volante, como ele jogava no Shakhtar. Não, mas não é a questão de tirar o Bidon. Você teria 3 jogadores. Não é nem a questão de tirar o Bidon. Até porque o ano é longo, Mi. São 3 competições. É lógico. São 3 competições. Mas eu acho que aqui a gente está falando assim, qual seria o 11 para jogar o time titular? O time titular do Ramon é Ranieri, Carrilho e Bidon. É o titular. Tudo bem, esse é o nós titular. sabemos. Aí
Pro Alguém Michael tem que sair. Num outro jogo que tem um desgaste. Tira o Bidon. Não, Tira então o eu Bidon. não tiraria No o meu, Bidon no de meu, jeito na minha- nenhum. Tira o Bidon. Nenhum. Tira o Bidon pra Bidon mim e é o- joga. talvez o melhor Não, pra jogador do mim, time. ali o Ranieri, ele marca muito. O Ranieri ali, Mas o ele Michael tem... marca ele muito dá, também. Não, mas Acho que até que o eu Michael gosto marca do melhor que o Michael, eu Ranieri. gosto do Michael mais chegando. O Mas ele Michael vai chegando chegar. dentro da área, fazendo gol, é um outro jogador. Eu tiraria ou o Ranieri ou o Carrilho, mas tiraria o fazer Bidon uma de jeito enquete aí nenhum. Mas é a super revelação do ano esse Não, Bidon. eu gosto dele, meu. Eu Você gosto quer tirar dele. o cara do time, você gosta... Não, vocês não estão entendendo. Entendi, Eu você sei que o acha cara que tá tem que ser, entendendo. tipo assim, vai tendo meio que um rodízio. Vai ter que ter, né? vai ter que e ter. aquelas Pode peças. ter esse Vai ter rodízio, que ter. mas assim, Corinthians e Palmeiras, final da Copa do Brasil, 11 titulares, você vai ter que tirar um. Não tire nenhum. Vai ter Continua que tirar- o Bidon. O Michael Então, não você joga. tá tirando o Bidon. Não, nós estamos falando de um jogo. Você Sim, falou tô esse falando jogo de um pra time mim. titular. Time Isso. titular é o Bidon. Bidon é titular. Pronto. Raniel é titular. Ué. Carrilho Então é tira o titular. Carrilho. Não. Vão jogar os Então o três. Michael vai pro banco. Então, O Michael vai vai pro no banco. Ah, no próximo então o Michael jogo, não é no titular próximo com você. jogo que teve o desgaste entendi. desses jogadores, entra ele Então no o Michael lugar pra do você Bidon. não é o titular. Não é o titular. Entendi, perfeito. Não é o titular. É aquele jogador que vai compor e onde eu creio que ele pode. Eu acho que o cara que ele vai dar mais muito fazer bem. esse revezamento que você está citando é o Carrilho pela idade. Pode ser. Pela idade. pode O Carrilho ser. é o mais velho deles, é um cara que é constantemente substituído e o tudo Carrilho, mais. Mas o Carrilho eu Ele acho que vai vir mais Alex Santana. Ainda tem o Alex Santana. O Martínez, Ah, eu o acho que Martínez, ali. gente, eu acho que vai mais o ali. Martínez pra mim não tem nenhuma condição, mas tudo Ai, bem. Não, é bom isso jogador. Eu Nossa, gosto. se aquela imagem tá acelerada. Não, é assim mesmo. Ai, mas é muito pesado, é Não muito. é. Eu acho que não deve Eu fiz fazer. esse exercício já, eu rompi o LCA também. Já rompeu? Não. Eu rompi o E LCA. tinha que fazer assim? Tinha, tem que fazer 8 meses de fisioterapia. Ah, mas eu acho muito pesado. Tenebroso. Desgastante. pesado. Desgastante, não é fácil não. E o Paulinho? Mas não tem mais notícias do Corinthians, a gente não vai dar aquelas notícias mais tarde. Azar, a Esportes da Sorte, ela também não é só do Corinthians, é de outros clubes. De também. outros, esses que eu citei, Todos Bahia, esses. Grêmio, estava com o Ceará, era também do feminino do Palmeiras até o final de 2024. Agora não é Qual é mais. o problema específico do Corinthians com o estudo, específico do Corinthians, o que o Corinthians tem que entender? O problema não é a Esportes da Sorte. O Corinthians não está preocupado com a Esportes da Sorte, está preocupado com a Esportes da Sorte? Não está preocupado. O problema é Memphis Depay. Por quê? O contrato do Memphis Depay, ele é com o Corinthians. O torcedor tem que entender isso. O contrato do jogador, ele é com o clube. Se o clube depois vai lá e busca uma grana com o patrocinador para pagar esse jogador, é um problema do clube. Então, se a Esportes da Sorte, do dia para a noite, deixar o país, como fez a Vaidbet, tchau, rescindo, um abraço. A conta para pagar o Memphis fica pro Corinthians. Essa conta é o seguinte, a operação Memphis Depay, ela custa aí ao todo cerca de 84 milhões de reais, dá um pouco mais de 3 milhões e meio por mês. O Corinthians não tem condição de arcar com isso sozinho. Esse é o problema. Então, vamos pensar o seguinte, a Esportes da Sorte não consegue autorização e será que ela vai conseguir, vai continuar honrando? Porque são 5 meses que o governo pode demorar para dar autorização. Exato. Quem vai pagar o salário Exato, desses é 5 assim, meses? ela pode não estampar, ela pode não operar, mas ela pode continuar pagando? Pode. Mas a palavra, Michele, é risco. O Corinthians está sob risco, porque se essa empresa fizer o que a Vaidbet fez, tive um problema aqui, então um abraço. Se eu não posso operar, se eu não posso estampar, então eu vou embora. O Corinthians vai atrás, cobra a multa rescisória, pega a multa e paga o Memphis Depay. O diretor do Corinthians falou isso para mim. Mas assim, quem garante quando vai cair o dinheiro dessa multa? Essa multa é de mais ou menos 100 milhões de reais. Mas quando vai receber? O Corinthians não recebeu a multa da Talsa até hoje. Está lá na justiça, está lá. Querendo a multa até hoje, não caiu. Então assim, ficaria uma conta para o Corinthians que o Corinthians, o próprio Corinthians, decidiu correr o risco. Por que eu digo que o Corinthians decidiu correr o risco? Na época da contratação do Memphis Depay, o Corinthians tinha lá a Ernst Young, que era a empresa que o Corinthians contratou para auxiliar justamente na governança e na parte financeira. A Ernst Young foi contra a contratação do Memphis Depay nos moldes que o Corinthians queria fazer. Eles pediram para ter uma garantia do pagamento. A Esportes da Sorte vai pagar 57 milhões, eu preciso de uma garantia. Qual é? Não, a Ernst Young disse para o Corinthians, pede uma garantia. E eles não deram? E o Corinthians não pegou nenhuma garantia. Aí o Leonardo Pantaleão, que está nos assistindo aqui, mandou um abraço para o Paulo Sérgio, ele era o diretor jurídico da época. E ele, então, sugeriu à diretoria do Corinthians que fizesse um seguro. E um seguro assim, de 90 dias. Faz um seguro só de 90 dias, porque dá tempo de você ir atrás de outra bet.
O Corinthians vai ficar sem patrocinador. Se vai de bet, vai Esporte da Sorte. Se sair Esporte da Sorte, vai vir outra. Mas você precisa de um tempo para ir atrás de outra. E nesse tempo de 60, 90 dias, compromissos. quem paga o Memphis? Quem paga? Entendeu? Então, só que o Corinthians fez o seguro? Não, o Corinthians não fez o seguro. Então, assim, se der um problema, o Corinthians tem que arcar. A Lei Geral do Esporte mudou recentemente. Porque também seguro deve ser caro, né, Salazar? Mas aí é melhor do que correr o risco de ficar com 84 milhões para pagar sozinho. Esse é o problema. O risco. O seguro é isso, é um risco. É igual o seguro do carro. O seguro do carro tá caro. Mas esses 84 milhões são divididos em quanto tempo? Esses 84 milhões são divididos em quanto tempo? São 22 meses, até junho e julho de 2026. Tá. Agora uma outra questão que fica sobre o pagamento do Memphis Depay é o seguinte: a Lei Geral do Esporte também é uma lei que mudou recentemente. Ela diz hoje que se o clube deixar de honrar com os compromissos financeiros, seja direito de imagem, salário, por 2 meses apenas agora, 2. Se o Corinthians não pagar o Memphis Depay em janeiro e em fevereiro, ele já tem condição de solicitar rescisão e cobrar toda a grana no contrato. Igualzinho o Matias Rojas fez, o Mosquito fez agora também recentemente. Ou é pagar aquilo que está na carteira de trabalho? Não, integral. O integral. Ou contrato. Porque tinha uma coisa antigamente que o clube pagava o que estava na carteira. Agora entra tudo. Direito de imagem, então, inclusive, está citado na lei. É tudo. O direito de imagem não pagava, lembra? Tudo, agora é tudo. E aí aquela advogada, ela... Porque o que eles alegavam? Não, eu posso atrasar direito de imagem, eu não posso atrasar CLT. Agora acabou isso. Se atrasar até a imagem, o jogador pode pedir. Acabou de acontecer isso, Michele. A gente noticiou aqui o caso do Mosquito. Foi pro Vitória, ele alegou isso, não me pagaram, alegou, tchau, foi embora. O Rojas está lá na FIFA, o Corinthians já ganhou em primeira instância na FIFA, o Corinthians vai ter que pagar 40 milhões, que é o contrato inteiro pro Rojas. Então, assim, se o Memphis Depay não receber em janeiro e fevereiro e fizer isso, quem paga essa conta? Como é que fica? Você entende? Então, assim, qual que é o nome disso tudo? Risco. Eu falei com um dirigente do Corinthians atual que falou assim, a situação é delicada. Porque, assim, por enquanto está tudo sob controle, corintiano. Por enquanto está tudo sob controle, pode não acontecer nada de errado. Mas o risco é muito alto. O Corinthians, nesse momento, sabe o que ele está fazendo? Rezando para Esportes da Sorte se resolver com o governo. Assim como o Corinthians está assim como o Corinthians, a maioria dos clubes que tem essas bets. Não. Porque é só o Corinthians que tem um vínculo de grana para um jogador. Você entendeu? Uma coisa é você ter o dinheiro da patrocinador para você fazer o que quiser. Esses 57 milhões, ele está no contrato que ele é para o jogador. Mas aí não tem um negócio com o Memphis que pode ter uma rescisão amigável? Se fosse para a Série B. Se fosse para a Série B, ele poderia escolher isso, ou o próprio Corinthians poderia escolher isso. Entendi. Era mútuo. Quem quiser sair, fala, não vai ficar muito pesado. Tinha uma coisa amigável, tinha uma coisa dessa. Rescindia sem custos. Rescindiria sem custos. Agora não é o caso. Agora o que nós estamos falando é de salário e direito de imagem. E o corintiano quer ter o Memphis Depay no time. Para o corintiano seria terrível. Perder o jogador em campo e ainda ficar com a conta toda para pagar. O Corinthians assumiu um risco lá atrás. Aí, no meu entendimento, um erro crasso, porque você foi avisado por uma empresa especializada, você foi avisado pelo diretor jurídico e você decidiu fazer mesmo assim, correr esse risco? Olha, meu amigo, agora reza. Essa é a situação. A CBF vai entrar no circuito com o STJ e vai resolver isso aí. Ô, Salazar, esqueci o que eu ia falar. Mas tudo bem, vamos seguir aqui, que depois a gente queria saber. Da quitação. A arrecadação para quitação da Neoquímica Arena. Quanto que tá a vaquinha até agora? Olha lá. 34.312.034 reais 72 centavos. Ó, 34 milhões. Chega a 85, não pode pagar o Memphis? Não, esse dinheiro é só pro estádio. Direto, nem passa pro Corinthians. Tá meio devagar. Tá indo bem, mas tá um pouco devagar, porque final de ano é muito gasto, né, gente? Não, e outra, muito mês só, né? 34 milhões em um mês, eu não acho que tá devagar, não. Não tá devagar, não. Eu também acho que não tá. Imagina daqui a pouco, hein? Eu também acho que não tá devagar. Não tá devagar, não. Não ia manter aquele ritmo. Aquele ritmo do começo. O ritmo dos primeiros dias não ia manter. Foi animal. Mas, por exemplo, com o retorno dos jogos, eu acho que... A motivação é outra. É isso, entendeu? Eu também acho que isso muda. Vai falando, né? Sempre falando, veio férias, a galera foi viajar, gasta muito dinheiro, como a Michele disse. Começo de ano, tem toda aquela questão de IPVA, IPTU. Daqui a pouquinho eu acho que isso muda também. Mas para um mês eu acho bem interessante. Agora, o que isso significa na prática que eu acho importante a gente falar?
A Gaviões da Fiel prestou contas. Eu achei bem relevante isso aqui, para o torcedor entender como não é pouca coisa. A dívida do Corinthians com a Caixa estava em 688,9 milhões de reais. Com essa grana arrecadada, a dívida já caiu para 654 milhões de reais. Faz os juros. Isso significa uma redução de 5 milhões de reais em juros ao ano. Então, assim, é o equivalente à arrecadação de 2 dias. Então, assim, com essa grana, o Corinthians jogou a dívida de quase 690 milhões para quase 650 milhões. Isso em um mês. É por isso que eu considero bastante relevante. E só de juros, são 5 milhões abatidos de juros que o Corinthians teria que pagar e não vai precisar pagar. Então, para falar de uma campanha de um mês, num país que a gente vive, que o povo rala, vende o almoço para comprar a janta, eu considero um ritmo até que acelerado. Não, vamos ver onde é que isso vai chegar. Desse valor da vaquinha, ainda tem do name rights. Name rights as pessoas têm também. As pessoas têm que entender isso. Não é mas só vai bater a vaquinha, 700 não. milhões. Calma, não precisa bater 700 milhões. Só de name rights, somando tudo, dá quase 400 milhões. Pode até passar, porque ele é corrigido pelo IGPM. Sim. Como ele é corrigido pelo... Peraí, não tem que arrecadar 700, então? Não precisa, porque você tem o name rights. A mesma coisa você faz, compra o seu carro lá em prestações, você vai pagando de trás para frente. Vai diminuindo os Mas juros. o name rights depois pode pegar esse dinheiro para outra coisa? O name rights do Corinthians, ele vai direto para o pagamento da Caixa também. Se vamos dar um exemplo, na vaquinha da Gaviões bate 700 milhões. Isso. Aí o Corinthians poderia pegar o dinheiro do name rights e usar para ele. Aí ele poderia usar. Mas agora, se for tudo para o estádio, só de name rights dá 400 milhões. Ele é corrigido pelo IGPM, estava dando cerca de 20 milhões ao ano. Nossa, que estádio caro. Então, assim, se você conseguir aí 100 milhões, bicho, com a vaquinha, 150 milhões, cara, você está reduzindo essa dívida Isso aí é um preço assim, que, tipo absurdamente. Construíram estádio sem pagar nada? Não foi sem pagar nada. A questão é o tempo que o Corinthians demorou para conseguir os seeds, principalmente. Porque quando você constrói uma coisa, você vai pagando ali mês a mês os pedreiros, né? Lá em casa, que a gente fez, você vai pagando mês a mês. Agora, o Corinthians conseguiu... A gente precisa de um pouquinho mais de tempo para explicar tudo como é que funciona isso. Sem pagar, que coisa estranha, viu? Cada coisa que eu não entendo. Bom, mas deixa eu falar uma coisa. É para falar da enquete? Agora, vamos para o resultado da enquete? Queria ver, vai fazer a reforma, né? Você vai fazer a reforma, fala para o presidente, para o pedreiro. Não, espera um pouquinho. Depois eu pago. Depois eu pago, mês que vem. Para tudo, para a obra. Em reforma, teve uma vez que eu fui pagar adiantado o pedreiro, ele falou, não, calma, seu salário me paga. Eu falei assim, não, pega agora, porque eu não sei se eu vou ter esse dinheiro na semana que vem. Aí o cara sumiu depois. Porque dinheiro de reforma, bicho, você não sabe. Qual grande clube paulista vai ser mais vitorioso em 2025? A maioria respondeu que será o Palmeiras, com 35% dos votos. Mas o Corinthians está ali, 31%. É o que a gente falou, Palmeiras e Corinthians, são os dois.